Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Vou junto com vocês e resolver um trechinho, um pedacinho, né, desse mapa de eletrônica de potência. O objetivo desse vídeo aqui é fazer uma divulgação do meu trabalho, tá pessoal? Eu sou professor de física e eu trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharias e de áreas relacionadas a engenharias também, tá? Então, se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio, seja no mapa, seja nas atividades de estudo, dúvidas para provas, esse tipo de coisa, vocês podem fazer contato comigo quando quiserem, tá? Meu contato ele tá no descritivo do vídeo, tá certo? Tem um link lá para vocês abrirem uma conversa direto pelo WhatsApp comigo e também tá nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Então, eu vou iniciar aqui essa resolução e qualquer dúvida não hesitem em me chamar, tá certo? Serão muito bem atendidos, vai ser um prazer enorme poder colaborar aí com o aprendizado de vocês. Vamos para cima! Bom, pessoal, o primeiro assunto que nós temos aqui desse mapa, ele está dividido, na verdade, em duas atividades, né? Onde nós temos que fazer aqui, então, o controle de um motor aqui de corrente contínua, tá? Utilizando uma chave aqui, ó, que nesse caso aqui seria um MOSFET. E na primeira atividade é para a gente considerar essa chave como sendo uma chave ideal. E aí na segunda atividade nós vamos considerar ela como sendo uma chave não ideal, né? Então, foi colocado para a gente aqui um circuito, tá? E nós colocamos aqui então esse nosso MOSFET aqui para poder fazer o controle de tensão que chega aqui na carga, que é no caso o nosso motor, e esse controle de tensão ele vai ser feito aqui por uma técnica chamada de PWM, que eu vou ilustrando e falando um pouquinho para vocês aqui sobre ela, tá? Algumas situações importantes aí sobre o exercício, pessoal, ele está pedindo para que a gente desconsidere a tensão de armadura do motor, e é para a gente entender ele como se ele fosse um resistor linear, então isso aqui facilita bastante aqui a nossa análise, tá? Nós vamos então fazer a análise desse circuito como se isso aqui fosse um resistor e não um motor, tudo bem? Então é para a gente fazer algumas considerações aqui, ó. Primeiramente é para a gente considerar que VS ele representa uma fonte de tensão contínua, no caso essa fonte que vocês estão vendo aqui. VM aqui seria a tensão entre os terminais do motor, ela está representada aqui, tá certo? Que nesse problema se trata de um resistor, né? E o valor dele seria um resistor Rm, tá? Seria a resistência aqui do motor. VDS, pessoal, seria a tensão entre os terminais aqui da nossa chave estática, tá certo? Que essa daqui, no caso, é um MOSFET, né? Representada aqui por Q1. E ela é comandada por um gerador de sinal PWM aqui conectado ao terminal de controle, ou seja, a gente colocou um gerador de sinal PWM aqui, tá? E aí, pessoal, nós vamos ter uma corrente IM aqui, ó, que seria a nossa corrente do motor, tá? Então é para a gente fazer algumas considerações em termos de valores aqui, ó, nós temos que o valor da nossa fonte aqui, ela é de 48 volts, tudo bem? A resistência, que é para a gente considerar aqui do nosso motor, ela vale 5 ohms, tá? Aí nós temos esse parâmetro D aqui, pessoal, que ele é chamado de razão cíclica, né? Ou o ciclo ativo aqui do nosso sinal PWM, eu vou falar para vocês já já. E a frequência de chaveamento aqui da nossa chave, ela é de 1 kHz. Primeiramente, considerando ela como se ela fosse uma chave ideal, tá? Então vamos falar algumas situações aqui sobre essa técnica, né, pessoal? Primeiramente, sobre o PWM. O PWM, na verdade, ele é uma sigla que significa modulação por largura de pulso, tá? A ideia, pessoal, é a seguinte, é que a gente pegue aqui então a tensão que chega no nosso motor e essa tensão ela é controlada por uma chave. E aí, pessoal, à medida que a gente vai injetando sinais aqui, ó, no nosso terminal de controle, essa chave ela vai ligando ou desligando, literalmente, tá? A nossa carga aqui, ó, que seria o nosso motor. E aí o legal dessa técnica PWM, pessoal, é o seguinte, a gente consegue controlar quanto tempo aqui, ó, que o nosso motor ele fica ligado, tá certo? E quanto tempo que ele fica desligado. E eu consigo variar, pessoal, esse tempo aqui, ó, de ligação e também o tempo aqui que ele fica desligado, tá? Eu consigo controlar essa largura desse pulso aqui. E aí, quanto mais tempo ele permanecer no estado ligado aqui, maior vai ser a potência que é entregue aqui para o nosso motor, tudo bem? E quanto menor for esse tempo, menor é a potência que é entregue aqui para o motor, tá? O efeito disso aqui, pessoal, é o seguinte, se isso aqui fosse, por exemplo, uma resistência mesmo, né?
eu consigo controlar aqui, ó, de acordo com a largura desse pulso, a temperatura da nossa resistência, né? No caso, se fosse um motor, eu consigo controlar a velocidade dele. Se fosse um LED aqui, eu conseguiria controlar o brilho e assim por diante, tá? E é uma técnica bastante simples, tá, pessoal? Então, geralmente, esse gerador PWM aqui, ele pode ser feito por um microcontrolador, pode ser feito por um Arduino, pode ser feito até por aquele circuito integrado 555. É uma situação bastante comum aí dentro dos laboratórios de eletrônica, né? Então vamos lá, pessoal. O que seria esse parâmetro D aqui, que é a nossa razão cíclica? Ó, eu fiz aqui para vocês um gráfico do que seria a tensão na carga aqui, ó, se eu estivesse medindo ela com um osciloscópio de acordo com essa técnica PWM, tá? Então, literalmente, essa chave aqui, ela fica ligando e desligando, tudo bem? E esse tempo aqui, pessoal, ó, de um ciclo completo aqui, tá? Ele é o tempo que nós vamos chamar de período, não é isso? Ó, vamos representar ele pela letra T maiúsculo, seria o período do sinal. Então, o sinal inteiro teria essa duração. Então, essa nossa razão cíclica aqui, pessoal, ó, ela representa pra gente um percentual, né, desse período aqui, ó, tá? No qual o meu sinal ele fica no estado ligado, tá? E aí o PWM, na verdade, ele atua em cima desse parâmetro D aqui, ó. Então a gente consegue variar esse parâmetro D de 0 até 1, né? 1 seria 100% aqui do tempo ligado, e nesse caso aqui a gente está considerando 0,23, seria 23% desse tempo aqui, ó, no estado ligado, tá? Consequentemente, nós temos essa outra parte aqui do sinal que fica no estado desligado, né? Então, essa parte aqui a gente pode calcular ela fazendo 1 menos D, que seria a nossa razão cíclica, tá? Então, nós vamos, a fim de dar alguns nomes aqui, tudo bem? Nós vamos chamar esse tempo aqui que ela fica ligada sempre de T on, tudo bem? E essa parte aqui do meu ciclo que ela fica desligada, nós vamos chamá-la de T off aqui, ó, tá certo? E aí, com esses parâmetros aqui vão ser importantes para a gente poder fazer a resolução. Outras situações que nós temos aqui, pessoal, que são bastante importantes aí para a gente entender o problema. Está sendo pedido para a gente considerar aqui uma chave ideal, né? Então, o que seria aqui uma chave ideal? Pessoal, uma chave ideal ela funcionaria da seguinte forma: a partir do momento que eu coloco um pulso de tensão aqui, ó, essa chave aqui ela permite completamente a passagem de tensão aqui da minha fonte para minha carga. Então, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de perca aqui, ó, dessa tensão da nossa fonte em cima dos terminais de dreno e source aqui da nossa chave. É como se ela tivesse uma resistência zero aqui, ó, no momento em que ela está no estado ligado, tá? O que na prática de fato não é verdade, sempre tem uma queda de tensão aqui, né? E outras coisas que a gente precisa considerar também são as seguintes, né, pessoal? O tempo de chaveamento dela aqui, ele seria nulo, ó. Percebam que do jeito que eu desenhei para vocês aqui, a hora que eu corto o pulso aqui de PWM, imediatamente a tensão ela cai para zero. O que na prática não é verdade, né, pessoal? Na verdade, nós temos uma rampinha aqui, ó. Tanto para ela desligar, como para ela ligar também, né? Eu teria uma rampinha aqui, ó, na parte de ligação e aqui também na parte do desligamento dela, tá? Então esses parâmetros vão ser importantes ali na outra atividade, tá certo? E aí, situações que a gente pode utilizar aqui como chaves, né, gente? Em geral, aqui nós podemos utilizar várias chaves diferentes. A gente pode usar transistor, a gente pode usar MOSFET. Em geral, semicondutores, né? A gente pode usar, por exemplo, IGBTs, tá? Isso destinado ao controle de cargas em corrente contínua. Aí nós temos, por exemplo, o TRIAC, que é destinado em controle de cargas em corrente alternada, e enfim. Mas, em geral, são semicondutores, né? Então, para essa chave ideal, nós vamos admitir que a queda de tensão aqui, ó, entre o dreno e o source, ela é nula, tá certo? Quando a chave está ligada, tudo bem? E aí nós vamos admitir o seguinte também, né, para um caso ideal. Quando nós não estivermos com a chave ligada, tá certo? Ela bloqueia completamente a passagem de corrente aqui para a nossa carga, ou seja, ela assume aqui uma resistência infinita, o que na prática também não é verdade. Existe uma fuga de corrente aqui que é muito pequena, né? Beleza? Então, aí de posse dessas informações, eu acho que a gente já consegue aqui iniciar a nossa resolução, né? Então, ó, no item 1.1a, ele está pedindo mesmo para a gente considerar essa chave Q1 como sendo uma chave ideal, e é para a gente calcular o valor médio de corrente na carga. Bom, pessoal, então nós vamos pensar aqui no seguinte, né? Como eu fico ligando e desligando isso aqui, ó, de acordo com o período do sinal, tá? O que vai chegar aqui na minha carga, na verdade, a carga vai enxergar aqui não a tensão da fonte, né?
mas ela vai enxergar como se fosse um valor médio dessa tensão aqui, que depende, pessoal, do tempo no qual o meu sinal aqui ele fica no estado ligado, tá certo? Então essa razão cíclica aqui pra gente é um parâmetro extremamente importante, tá? Então vamos considerar aqui o primeiro item, ó, como sendo o item A, tá certo? Eu preciso calcular o valor médio, ó, médio, tá certo? De corrente na nossa carga, tá? E pessoal, para a gente calcular a corrente, a gente sabe que isso basicamente é tensão dividida por resistência, né? E essa tensão, no caso, vai ser a nossa tensão média aqui na carga, tudo bem? Então eu vou chamar essa tensão aqui, ó, de VM, tá certo? Média, tá? De valor, esse valor M aqui, ó, médio na nossa carga, ou seja, o valor de tensão médio aqui na carga, tá? E para isso, pessoal, é um cálculo bem simples que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar o valor da tensão que nós temos na fonte, já que a chave é ideal, e a gente simplesmente multiplica pela nossa razão cíclica aqui, ó, que é o parâmetro D, tá? Então a nossa tensão no motor, né, média, tá certo? Ou seja, a tensão na carga média, ela vai ser dada por esses 48 volts que foi fornecido pra gente na fonte, multiplicado pela razão cíclica aqui, que nesse caso é 0,23, tá? E aí, de posse dessas informações, essa nossa tensão média aqui em cima do motor, se a gente multiplicar 48 vezes 0,23, isso aqui deu 11,04 volts aqui, ó, tá? E aí, com essa tensão média, a gente consegue calcular o valor da corrente no motor, que é essa corrente IM aqui, ó, média também, tá? De acordo com a lei de Ohm, nós sabemos então que corrente é tensão sobre resistência, né? Só que essa tensão, pessoal, é a nossa tensão média, não é isso? Ó? Tensão no motor média, dividido aqui pelo valor que foi fornecido para a gente da resistência do motor. Nesse caso é 5 ohms, né? Então, essa nossa corrente no motor média, tá? Ela vai ser aqui, ó, esses 11,04 dividido aqui pela resistência do motor, que é 5, né? Então, logo, essa nossa corrente média aqui no motor, né, IM média aqui, ela deu aproximadamente aí 2,208 amperes aqui, ó. Tudo bem? Que é a nossa unidade de medida de corrente aí. Tá certo? Então, essa daqui seria a corrente média aqui no motor, consequentemente o nosso item A aqui, né? Vamos avançando aqui então, pessoal, para os próximos itens, ó. Item B, ele está pedindo para a gente ainda considerar a chave como sendo uma chave ideal, né? Então é para a gente calcular o valor médio da potência na resistência RM, tá? Olha, pessoal, como eu já tenho aqui, tá, o valor da nossa tensão média e eu tenho o valor da resistência, eu posso utilizar a seguinte equação, né? A gente tem uma equação para isso que potência, no caso, ela pode ser dada aqui por V quadrado dividido pelo valor de R, né? Uma equação bastante conhecida aí para nossa potência, tá? Só que nesse caso ele quer valores médios, né? Então eu só vou modificar um pouco desses índices aqui, ó. Tudo bem? Então eu vou apagar aqui só para a gente trocar esses índices, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de potência no motor média, tá? Então isso aqui vai ser dado por essa tensão ao quadrado que a gente tem aqui, ó, seria a nossa tensão média no motor, Vm média, tá certo? Dividido aqui pela nossa resistência do motor, ó, tá? Então essa nossa potência média aqui no motor, né? Ela vai ser dada aqui por 11,04, ó, ao quadrado, tá? Sobre o valor da nossa resistência aqui, que é 5, tudo bem? Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem esse cálculo aí, por favor, façam ele junto comigo. Essa nossa potência média aqui no motor, ela deu aqui 24,376 watts, aproximadamente, tá? 24,376 watts aqui, ó. Beleza? Então, essa daqui seria a potência média aí na nossa carga, com essa razão cíclica 0,23, tá? Aí vamos avançando aqui, o item C, a partir dos itens anteriores, qual é o valor médio de potência na chave Q1? Bom, pessoal, do jeito que eu falei para vocês no início do vídeo ali, né, se nós estamos considerando uma chave ideal,
A resistência entre os terminais aqui, dreno e source, quando ela está no estado ligado, ela é zero. Consequentemente, ele não tem queda de tensão, ou seja, queda de tensão é zero. E pessoal, se nós não temos queda de tensão aqui, nós não temos potência sendo dissipada. Então, na teoria, se essa chave aqui ela for uma chave ideal, ela não esquenta, tá certo? Ou seja, não existe transformação de energia aqui em energia térmica, né? Então, é uma informação que a gente pode colocar aqui de forma teórica, tá? Vamos colocar aqui no item C. Vamos colocar alguma coisa do tipo assim, ó. Como, né, a chave é ideal, certo? Ela não possui queda de tensão. Então, ela não possui... Mas vocês podem modificar isso aqui de acordo com o que vocês acharem melhor aí. Não possuem queda de tensão. De tensão aqui, ó, tá? Portanto, né? Então, portanto, a potência dissipada pela chave é nula, beleza? Então, a potência dissipada, ou seja, a potência perdida aqui, né? A potência dissipada pela chave é nula, tudo bem? Ou seja, se vocês quiserem colocar aqui de forma matemática, né? Podemos escrever alguma coisa do tipo assim, ó, potência na chave Q1, tá certo? É igual a zero, tá? Então, essa daqui seria aí uma sugestão aí de resposta para esse item C, tá certo? E avançando aqui então, pessoal, para o item D, né? É para a gente calcular a eficiência da transferência de potência, tá? Pessoal, essa eficiência da transferência de potência, ela mede o aproveitamento aqui, ó, tá certo? Da nossa potência dissipada pela carga, tá? E esse aproveitamento, ele leva em consideração o que é entregue pela fonte e também o que chega aqui na nossa carga, tá certo? Então, nós poderíamos escrever isso da seguinte maneira, né? Então, esse item D. Essa eficiência, pessoal, geralmente a gente usa aquela mesma letra que é usada para o rendimento, ó, tá certo? Então, isso aqui simplesmente seria a potência que eu tenho na nossa carga, tudo bem? Ou seja, potência média aqui no motor, tá? Dividido aqui pela nossa potência total, né? Ou seja, a potência total no circuito é a potência que é entregue aqui pela nossa fonte, a potência que sai aqui da nossa fonte, tá certo? Isso aqui, pessoal, que multiplica 100%, tá? E a gente já entrega isso aqui em valores percentuais, tudo bem? Mas primeiramente, né, vamos pegar aqui, o que seria então a nossa potência total aqui, gente? A potência total eu poderia calcular ela fazendo assim, eu poderia calcular a potência que é perdida na chave, tá certo? Mais aqui a nossa potência que chega até o motor, ou seja, a nossa potência no motor média aqui, tá? Média aqui. E aí, se eu somasse essas duas, eu teria a quantidade de potência total que é entregue pela fonte, né? Nesse caso aqui, a nossa potência total, pessoal, ó, ela vai ser zero, porque a nossa chave ela não dissipa potência, já que ela é ideal, mais a nossa potência média aqui no motor que a gente calculou, que é 24,376, tudo bem? Então, logo a nossa potência total aqui, ela daria esses 24,376. 376 watts aqui. Pessoal, lembrando que isso aqui só está acontecendo porque a chave é ideal, tá? No caso de uma chave real, aí a coisa muda de figura, né? Então vamos lá, depois dessas informações a gente pode então calcular essa nossa eficiência, tudo bem? Essa nossa potência média seria 24,376, tá? Dividido aqui por 24,376. Isso vezes 100%, né? Então percebam aqui, pessoal, que eu teria 1 vezes 100%, né? Que daria aqui, de fato, os nossos 100%. Isso aqui quer dizer, pessoal, que toda a nossa potência entregue pela fonte chega até a nossa carga, tudo bem? Ou seja, não temos nenhuma perda aqui referente aqui à nossa chave, isso, claro, considerando que ela é uma chave ideal. Tudo bem, pessoal? Fica aqui resolvido, então, esta nossa primeira tarefa. Vamos avançando, então, para a nossa tarefa número 1.2 aqui, que seria, né?